Você já ficou constrangida alguma vez por conta de sua região íntima durante a relação sexual? Já usou de artifícios para que seu parceiro ou sua parceira não veja a sua região íntima? Você sabia que hoje existem vários tratamentos, várias dicas que você pode ficar livre de todo esse constrangimento e tabu? Meu nome é Tina Batalha, sou ginecologista e atuo na área da ginecologia regenerativa. Se essas perguntas, dúvidas fizeram sentido para você, fica aqui que eu tenho algo para lhe falar, algumas dicas que realmente vão fazer sentido. E se esse conteúdo for importante, dá um like aqui pra gente, compartilha com o seu amigo e segue nosso canal. Todos os dias no consultório, essas são as perguntas que eu mais escuto. Infelizmente, a quantidade de mulheres com queixas na sua região íntima, seja escurecimento, seja flacidez, seja que está muito exteriorizado o seu órgão interno, ou até queixas que não é só estética, queixas do ponto de vista prático mesmo, um ressecamento vaginal muito grande e ela sente dor para ter relação. Muitas vezes a paciente perde urina com muita facilidade e não é normal perder urina. Pode até ser comum, mas certeza que não é normal. A maioria das pessoas não tem noção o quanto coisas ditas como simples, como bestas, impactam muito a relação sexual. E isso anos após anos, a mulher constrangida sem conseguir ter sua vida sexual plena, sim, vai interferir no seu casamento. Uma hora a conta vai chegar. E se você tem possibilidade de, com tratamentos simples, resolver um problema que te tira o sossego, que não deixa você viver de forma plena, ou como eu escutei uma vez de uma paciente, e certas histórias de pacientes me marcam muito, que ela já tinha tentado de tudo para superar problemas na vida dela. Que ela era homossexual e que ela primeiro teve que vencer o seu próprio bloqueio e se assumir, depois ela teve que se assumir para os amigos e ela acabou assumindo para a família, que ela se considerava uma pessoa bem forte, resiliente e que tinha certeza do que ela queria e do que ela gostava. E mesmo assim ela não conseguia ter uma vida sexual plena, porque sua região íntima incomodava muito. E ela falou para mim assim: Tina, eu cansei, sabe? Eu cansei de querer naturalizar algo que para mim tá fazendo uma falta muito grande. Eu quero ter relação durante o dia. Eu quero estar com a luz acesa. Eu quero que minha parceira me olhe de uma forma natural, que eu saia do banho sem estar constrangida. E vim hoje aqui para poder fazer um procedimento cirúrgico. Era algo bem simples, mas que do ponto de vista emocional para ela fazia um sentido muito grande. Ver uma pessoa cega que nunca viu nada na vida, não tem uma relação do que é estereotipado, de ser o natural, do que acham que é bonito ou não. Mas ela sentia dor quando usava calça jeans, porque o lábio interno dela friccionava muito a calça e ela trabalhava num lugar que todo mundo usava calça jeans. E não é estético só. E mesmo que fosse, se isso lhe incomoda, saiba que você pode fazer, sem problema nenhum, uma boa avaliação ginecológica e descobrir aonde esses pontos lhe incomodam e resolvê-los. Vamos falar um pouquinho sobre essas possibilidades, as maiores queixas que as pacientes têm. Vou falar campeão número 1 de tratamento clínico: escurecimento. Sim, o escurecimento é algo que no dia a dia atrapalha a mulher. E o primeiro ponto que a pessoa precisa saber é evitar que escureça. Então, no momento que escurece, sua célula já emitiu um alerta para proteção e ele produz pigmento. E aí, o que a gente vai fazer? Evitar que essa célula seja agredida. Primeiro ponto, como é que a gente vai fazer? Hidratar. Hidrata a vulva. Uma vulva hidratada, gente, ninguém hidrata a vulva. Tu hidrata do ponta do cabelo à ponta do pé. Tem hidratante para pé, hidratante para cabelo, hidratante para o corpo todo. Mas a pobre da vulva ninguém lembra. Sim, skincare íntimo. O nome é bonito. E eu acho que vale a pena fazer.
O skincare íntimo, usar um sabonete que seja neutro, um sabonete, eu gosto, não vou falar de marcas, mas sabe sabonete de recém-nascido? Aquele que não faz mal nem para um recém-nascido? É esse sabonete que eu mais gosto. Então, sabonete íntimo, bem específico, usar um creme hidratante sempre após o banho. E aí eu vou fazer uma relação para ver se vocês concordam. A perna está cinza, sabe que é bem ressecada? Se você arranha essa perna com a unha, fica marca, não fica? A vulva, se ela estiver ressecada, qualquer coisa marca ela, qualquer coisa pigmenta ela. Então vamos hidratar a vulva, porque uma vulva hidratada não pigmenta com tanta facilidade. Ela se protege, é uma forma de estar mais protegida. Então, primeiro ponto, hidratação. Segundo ponto, depilação. Veja se faz uma depilação, e eu gosto de depilação a laser, porque não agride o tecido. A depilação com cera tende a calor escurecer, estimular o escurecimento e ainda pode dar uma flacidez. E a Gillette muitas vezes faz pontinhos de pus e pode escurecer. Ai, Tina, eu não posso fazer depilação a laser, que eu não tenho condições. Não tem problema. Sabe aquela maquininha de raspar cabelo que o homem usa? Máquina zero? Compre uma para vulva. E aí você, uma vez por semana, passa ela. Vai ficar sem o pelo e não vai agredir. Evite roupa muito justa. Tudo que roça muito, escurece. Você imagina se você pegar uma caneta e ficar esfregando na pele. Vai ficar marca também na pele. Evite calcinha com elástico muito grosso. Sim, isso aí vai fazer escurecer. Se você já está ajudando a não escurecer, vamos tentar clarear. O primeiro ponto é o hidratante, que você já está fazendo. Aí você já aprendeu, já pegou essa dica e vai estar hidratando essa região externa. O segundo ponto, a gente tem vários cremes clareadores, que você vai usar somente sobre orientação, depois de fazer uma avaliação. E tem procedimentos que se faz no consultório, seja com peeling, seja com laser, seja com fotobiomodulação. São nomes mais técnicos, mas isso aí você não precisa saber, que quem vai lhe avaliar vai lhe dizer qual é o melhor tratamento para ti. Mas vamos cuidar para não escurecer. Então, hidratante, sempre. E essa é a queixa clínica. E a queixa cirúrgica, Tina, principal, são os lábios internos. Aqueles lábios de dentro, que muitas vezes saem demais e eles são finos e também incomoda. É o caso da paciente cega que eu falei. É um tecido tão fininho que se ele atritar muito, a paciente sente dor. Seja na calça jeans, seja muitas vezes numa calcinha de renda. Os buraquinhos da renda muitas vezes dói. Quando a gente entra em relação, aumenta edema para a relação sexual. E muitas vezes essa paciente também não consegue ter relação satisfatória, porque tem que se arrumar, tem que abrir, tem que tirar da frente. Ou até para fazer xixi. E no banheiro público, que a gente fica mais em pezinha, muitas vezes o lábio interno faz um funil e molha toda a perna da paciente. Sim, esses casos a gente pode tratar cirurgicamente, fazendo a excisão desse excesso de pele e resolvendo, de uma vez por todas, esse problema, que é o que mais incomoda dos problemas cirúrgicos das pacientes que procuram no consultório. Isso tudo faz sentido para você? Mas agora eu tenho um ponto importantíssimo que pode ser que lhe balance um pouquinho. Tem um termo médico chamado dismorfismo corpóreo. É estranho ouvir isso, né? Mas você pode achar isso tudo que eu falei. Que tá escuro, que o lábio interno tá grande. Mas você precisa passar por uma avaliação. Sempre. Porque o dismorfismo corpóreo é uma visão errada que a gente tem do nosso próprio corpo. Tem uma imagem que é engraçadíssima, que é tá o homem na frente do espelho e a mulher na frente do espelho. Aí tá aquela mulher linda, maravilhosa, ela se olha no espelho, aí ela só enxerga celulite, uma gordura localizada e uma espinha que é pequenininha, ela enxerga no espelho, tá um espelho desse tamanho, espinha. E o homem tá olhando no espelho, ele é barrigudo na real, ele é bem careca, mas ele se olha no espelho e vê aquele malhador lindo, maravilhoso, o cabelo tá lindo. Os dois casos são de dismorfismo corpóreo. Mas a mulher tende a ter uma comparação para o negativo. E isso é importante fazer uma avaliação. Seja uma avaliação psicológica mesmo, ou uma avaliação com o seu próprio ginecologista. O ginecologista, ao avaliar, e aí ele tem noção completa do que é um dismorfismo, vai compreender, ouvir o seu relato
e depois vai lhe examinar e ver se aquilo faz sentido ou não. Tem um caso também super interessante, que é uma paciente que me procurou e o caso dela é um caso triste, mas vira um caso feliz. Um caso triste, que ela sofreu abuso sexual na infância e depois um abuso emocional. Primeiro o abuso sexual do irmão e um abuso emocional de amigos, primos, moravam bem no interior, tinha rio e indo no rio, os amiguinhos, né, os primos e amigos, usavam um termo dizendo que ela tinha, aí eu vou falar agora, tinha um pinguelo grande. Tinha, na verdade, a região íntima um pouco mais proeminente, provavelmente a região do clitóris. E ela cresceu com isso. Ela cresceu ouvindo isso. E ela nunca teve coragem de namorar ninguém. Ela me buscou aos 45 anos de idade, dizendo que nunca tinha namorado, que quando ela imaginava conhecer alguém, namorar com alguém, ela sabia que ia ter relação sexual e que ela era deformada. E ela não tinha acesso a fazer nenhum tipo de tratamento. E veio para eu avaliar. E óbvio, quando o médico escuta um caso clínico, você imagina uma aberração. Se ela, quando era criança pequena, que estava no rio, o pessoal falava que ela tinha pinguelo grande. Você imagina ela adulta, como não estaria. E eu digo assim, olha, eu tenho 22 anos de formada. E quando ela deitou na minha frente, eu literalmente chorei. Eu chorei mesmo. Mas chorei não por uma aberração. Eu chorei por 45 anos de vida que essa mulher tem. Ela não conseguiu viver plenamente a vida sexual dela, a vida emocional dela. Porque ela se limitou por algo que alguém disse. E ela não tinha alteração. Quase nada. Era muito pequeno. O pequeno lábio dela tinha uma leve proeminência. Muito discreto. E eu tirei foto, pedi autorização, tirei foto, joguei no prontuário e fui ver com ela. Passei várias fotos primeiro para ela entender o que era um crescimento. E ela ficou pasma de como aquilo ali podia existir. E quando eu cheguei na genitália dela, ela falou, mas essa aí não tem nada. Eu falei, essa é a sua. Ela não conseguia se enxergar daquela forma. Ela enxergava como uma aberração. E foi um caso lindo, o que hoje ela vive plenamente a sexualidade dela e está com o namorado. Então, fazer a avaliação do ponto de vista emocional é importante, saber a realidade, porque as pessoas e a internet mostra muito Photoshop e muitas vezes não condiz com a realidade do dia a dia. Então, tratamento clínico, tratamento cirúrgico, tratamento emocional do psicológico, cada caso é um caso e aí a gente vai destrinchando aos pouquinhos, porque tem muita coisa pra gente falar sobre a ginecologia regenerativa. Meu nome é Tina Batalha, sou ginecologista e te espero nos próximos episódios.